Olá, está começando pela terceira via o seu boletim do esporte com os principais acontecimentos do fim de semana. Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. E vamos aos destaques. Dos cariocas, só o Flamengo venceu na rodada do fim de semana. Fluminense perde no Maracanã e cai para o 7º na classificação geral. Vasco continua se afundando na zona de rebaixamento e está a 9 pontos do 17º colocado. Até o Botafogo perdeu sábado em Maceió e agora é o terceiro na Série B. Torcida da Raposa grita fora Luxemburgo. Cruzeiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Sub-17 do Goitacás vence o São Cristóvão e pode até perder por diferença de um gol que conquista o título estadual da categoria na Série B. Tudo isso e muito mais agora no Boletim do Esporte. O Botafogo sofreu segunda derrota consecutiva no fim de semana. O time da Estrela Solitária foi a Alagoas enfrentar o CRB e perdeu por 2-1. Canete, de pênalti, aos 22 minutos de jogo, marcou o primeiro gol do time alagoano. 4 minutos depois, Isaac marcou o segundo, para desespero dos alvinegros. Ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, Neilton diminuiu para o time carioca e foi só. Amanhã o time dirigido por Ricardo Gomes estará recebendo o Atlético Goianiense no estádio Nilton Santos, às 21h30. Já o CRB enfrenta o Bahia na Fonte Nova. Olha aí, gente, o Macaé é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Foi uma descida terrível. O time dirigido por Josué Teixeira não foi além de um empate em casa com Sampaio Corrêa em 1-1, graças às defesas milagrosas do goleiro Rafael. Fernando Neto, aos 35 minutos do primeiro tempo, marcou para o Macaé. Mas o Sampaio Corrêa empatou aos 44 com Pimentinha. O time do Maranhão, que está em 5º lugar, pressionou durante o segundo tempo, mas o goleiro Rafael garantiu o empate para os macaenses. O Macaé viajou ontem para o interior de São Paulo, onde enfrentará o Oeste de Itápolis amanhã à noite. O Vitória lidera o Campeonato Brasileiro Série B com 38 pontos, seguido de Paysandu e Botafogo com 36 e América Mineiro com 35. Em quinto está o Sampaio Corrêa, também com 35, mesmo número de pontos do Náutico e do Bahia. O Macaé é o 16º com 25 pontos, 2 à frente do Boa Esporte, que está em 17º com 23. ABC com 19, Mogi 18, Ceará com 17 pontos, são os outros que estão na zona do rebaixamento. Pelo Brasileiro da Série C, os times do estado do Rio continuam dando vexame. O último foi o Madureira, que foi a Caxias do Sul e sofreu uma goleada do Juventude, 5-0. Não é mole. E até Paulo Baier, com 40 anos, fez gol. Na Série D, a coisa não se modificou e o Duque de Caxias foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão por 3-1. Voltaço perdeu em casa para o Metropolitano de Santa Catarina por 1-0. Só o Resende foi ao Rio Grande do Sul e não saiu do 0-0 com o Ipiranga de Erechim. Agora, eu pergunto, para que entrar num campeonato em que as despesas são muitas, as folhas de pago salários oneram e os resultados em campo são ridículos? Já o Brasileirão da Série A teve uma rodada outra vez negativa para os cariocas. Como se não bastasse a derrota do Botafogo na Série B, o Vasco voltou a perder no sábado. Jogando no Maracanã, o time da Cruz de Malta sofreu o que parece a maldição dos acréscimos. Depois de pressionar bastante em busca do gol e com o goleiro do Figueirense pegando tudo, aos 48 minutos, num contra-ataque, o time catarinense, dirigido por René Simões, fez 1-0. Através de Marcão, ganhando de Guinha Azul, e tocando para a rede na saída do goleiro Martins Silva. A bola foi colocada no meio de campo e nem chegou a ser rolado, o árbitro encerrou a partida. Mais uma derrota, o Vasco só tem 13 pontos, marcou apenas 8 gols e aquele foi o 14º jogo sem marcar gols no Brasileiro. O primeiro da zona de rebaixamento está 9 pontos à frente. 14.854 pagantes no Maracanã e um público presente de 17.940 espectadores, renda de R$ 436.840. Os próximos adversários são, imaginem vocês, Atlético Mineiro, Grêmio Porto Alegrense, enfim, olha, tudo isso a partir do meio de semana agora de quarta-feira. Mas ontem foi a vez do Fluminense também perder jogando no Maracanã. Tricolor das Laranjeiras foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1. Giovani Augusto fez o primeiro para o Galo. O Wellington Paulista, até que enfim, marcou
para o Fluminense, marcou o gol de empate. Isso depois de perder muitos outros gols. Mas a alegria não durou muito, já que Patrick fez o gol da vitória dos mineiros. Ronaldinho Gaúcho andou em campo apático e acabou substituído no intervalo. Ainda não disse a que veio para vestir a camisa do Fluminense. O único a salvar a honra dos cariocas foi o Flamengo, com o gol de Everton logo no começo do jogo. O time rubro-negro derrotou o Sport em Recife pela contagem mínima. 34.439 pessoas pagaram ingresso e Flamengo joga quarta-feira com o Avaí. O jogo vai ser na Arena das Dunas, em Natal. Mas no sábado, São Paulo passou fácil pela Ponte Preta, jogando no estádio Cícero Pompeu de Toledo, 3-0. O primeiro gol foi de Michel Bastos aos 34 minutos. Só que antes dos 10 minutos do segundo tempo, o tricolor paulista balançou a rede adversária 2 vezes. A primeira com Paulo Henrique Ganso e a segunda com o colombiano Wilder Guizal. Ontem, em sua casa, o Palmeiras passou aperto diante do valente Joinville, que vem subindo de produção no Brasileiro, buscando sair da zona da confusão. Como diz o Luxemburgo, o time do Palmeiras venceu por 3-2, graças ao garoto Gabriel Jesus, de 17 anos. Ele marcou 2 gols, o primeiro e o terceiro. Dudu fez o segundo. Para o Joinville, acreditem, marcou o veterano Marcelinho Paraíba, que já completou 40 anos de idade. Aliás, fez os 2 gols do Joinville. Em Chapecó, na Arena Condal, o Chapecoense perdeu para o líder do campeonato. Corinthians fez 3-1 com gols de Elias, Wagner Love e Jadson cobrando pênalti. O nosso conterrâneo, o campista Bruno Rangel, fez o gol de honra do time de Chapecó. Pela manhã, 2 jogos foram disputados com início às 11 horas. Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho não conseguiu sair do 0-0 com Curitiba, com o qual já havia jogado no meio de semana e eliminado pela Copa do Brasil. E já no estádio da Ressacada, o Avaí não tomou conhecimento do Internacional de Porto Alegre, meteu 3-0. Foram 2 gols de Léo Gamalho e 1 de Camacho. À noite, completando a rodada, o Cruzeiro ficou na 16ª colocação. Agora é o primeiro fora da zona de rebaixamento, ao perder em casa para o Santos por 1-0. O único gol foi marcado por Ricardo Oliveira aos 43 do primeiro tempo. Vale a pena rever o gol, porque foi um golaço de longa distância. Na saída do time de campo, a torcida estrelada gritava fora Luxemburgo, fora Luxa, porque realmente o time está uma baba. E finalmente em Curitiba, o Atlético Paranaense fez 3-0 no Goiás. O gordinho Valtinho, ex-fluminense, fez 2 gols. E Evandro completou o placar, fazendo a alegria da galera do Furacão. E depois dos jogos do fim de semana, o Corinthians lidera com 46 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 42, Grêmio em terceiro, 38. E fechando o G4, o Palmeiras com 34. Tem o mesmo número de pontos do São Paulo, que está em 5º lugar. O Atlético Paranaense e o Fluminense, que caiu para 7º, estão com 33. O Flamengo é o 10º com 29 pontos e o Vasco em 20º e último com apenas 13 pontos. Sobre a seleção brasileira, que fará 2 amistosos no início de setembro nos Estados Unidos. O primeiro com a Costa Rica, dia 5 em New Jersey, e o segundo, dia 8, contra a seleção norte-americana em Boston. A gente informa que Neymar desembarcou, inclusive ontem, naquele país, em companhia de Rafinha Alcântara. Conforme já foi anunciado, Oscar e Ramírez do Chelsea não jogarão pela seleção porque o clube inglês informou que ambos estão machucados. Muito estranho. Com isso, foram convocados Rafinha Alcântara e Felipe Coutinho. E não é que pelo campeonato espanhol, o Real Madrid goleou o Real Betis de Sevilha por 5-0. E o mais engraçado, Cristiano Ronaldo não fez gols durante os 90 minutos em que esteve em campo. James Rodrigues, ou James Rodrigues, como queiram, fez 2, sendo um de bicicleta, que também vale a pena ser revisto. Gareth Bale fez outros 2 e Benzema fechou o placar. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje, agradecendo o carinho da audiência, do advogado Ronald Venâncio, que assiste diariamente o programa, do jornalista Felício Gama e do também advogado Benilton Muniz. Tá feia a coisa, hein, Rubinho? Seu Fluminense tá descendo. Daqui a pouco a gente volta, segura aí, pai bola.